Iniciando o vídeo. Pra mim ainda não apareceu. Não sei se é porque... Ainda não apareceu para ninguém, eu acho. Desse jeito eu não vou ver a live. Não vai ter como. Agora deve ter aparecido, meu amor. Apareceu o primeira pessoa visualizando. Já tem 3, 4. Olha, a prima já está assistindo. Oi, Dalila, tudo bem? Não aparece não. Maravilha. Então vamos chegando, gente. Daqui 3 minutinhos nós vamos começar. Apareceu para você? Eu botei no perfil, né? Aí aparece. Vamos chegando, pessoal. Boa noite para Thelma, prima, que já tá por aqui. Prima A Juliane Dalila. Lobo já entrou. Juliane Lobo. Juliane, parabéns, aniversariante. aniversariante. Que legal, parabéns, viu? Parabéns, abração. Jeremias, boa noite, Jeremias. Legal. Quantos anos será que a Juliane está fazendo, hein? É uma menina ainda. É verdade. Ó, Tânia Scarpim Machado. Boa noite, Tânia. Também tá por aqui. Juliane dando boa noite para os 3. Boa noite. Ó, o Cláudio Franzini. O Cláudio, que legal. Prazer tê-lo aqui, Cláudio. Já está conectada a live. A Jana Nunes. Jana, abraço, Jana. Sempre boa presente. Noite, Jana. Daqui 1 minutinho, 2 minutinhos a gente começa. Legal. Deixa eu ver, meu amor, se tá aparecendo. Olha, a Juliane, 38 anos. É uma menina mesmo. Menina ainda, hein? Legal, parabéns, viu? Muita experiência. 38 anos, tem uma vida toda pela frente ainda. A Regina, boa noite, Regina. Meu amigo Fábio, meu cabeleireiro preferido. Abraço, Fábio. Legal, gente. Vamos chegando, daqui a pouquinho a gente começa. Isso, para aquele início de live, vamos marcar os amigos. Isso. Para poder assistir a live depois. A Leila de Apucarana, boa noite, Leila. Leila, Agenor também. O Agenor, meu amigo Agenor. Legal, gente. Hoje, pelo jeito, nós vamos ter muita gente assistindo. A Massumi, abraço, Massumi. Boa noite, Massumi. Muito bom. A mãe acabou de entrar. Oi, Dona Dica, boa noite, legal. Dona Dica, que tomou a primeira dose da vacina. Isso aí, ficamos muito felizes. E parcialmente mais tranquilos, né? Porque parcialmente. Ó, João Afonso, nosso vizinho querido, nosso amigo, abraço. Administrador da página Cornetas de Arapongas. É a página que é mais significativa da cidade, né? Ali tem muitas discussões interessantes, muitas informações. Cornetas de Arapongas, muito legal. A Maria Zalete também Opa, tá por aqui. Sempre presente também, abraço. Boa noite, ela aí preparada para mais uma live. Que bom, Maria Zalete. Ó, Damares Cardoso também. Oi, Damares, querida. Que bom tê-la aqui. Eu acho que dá para a gente começar a falar, né? Então, primeiro eu quero deixar uma homenagem aqui ao Toninho da Saúde, é um vereador dos bons, um indivíduo do bem que faleceu hoje, aos 53, 54 anos, jovem ainda, faleceu de Covid. O Toninho, eu trabalhei com ele muitos anos na Santa Casa, ele era do corpo de enfermagem, sempre foi uma pessoa muito preocupada com o alívio do sofrimento dos outros e
resolveu entrar para a vida política, é um vereador muito bem votado e que trabalhava em prol das pessoas, realmente uma pessoa do bem. Então, uma perda lamentável, né? Semana passada eu perdi um paciente muito querido, de muitos anos, que é o Fernando Pérez Coelho, menino de ouro também. Eu cuidei dele desde da infância e agora por Covid, ainda jovem, pouco mais de 30 anos, acabou falecendo. Ele estava internado no outro serviço, não era no meu, mas me deixou bastante triste. É uma fase em que a gente está vendo muitas pessoas próximas morrendo, né? O hospital sobrecarregado, eu tenho trabalhado bem mais que o habitual ultimamente. Então, fica o recado para que todos se cuidem, que usem a máscara, o álcool gel, que evitem aglomerações, porque realmente a situação é muito difícil. E que clamem, que peçam por vacinas, né? Nós precisamos de vacinação mais rápida. Nós não podemos ficar nesse ritmo lento de vacinação que a gente vive hoje, porque dessa forma nós vamos continuar perdendo muitas vidas. O hospital onde eu trabalho já está sobrecarregado. Eu conduzi alguns pacientes em condições muito graves e sem ir para a UTI, porque eu não tinha como botar na UTI, porque não tinha vaga. Então, realmente é um momento difícil, né? E quando as pessoas se aglomeram, ficam sem máscara, fazem um descaso em relação à doença, acabam facilitando a transmissão do vírus e a gente vai vendo essa enxurrada de mortes de pessoas próximas. Então é muito triste. Então vamos nos cuidar porque é muito importante. Bom, tirando essa parte pesada, então vamos falar agora sobre o sono, né? Então a última live foi muito legal, teve muita participação, né? Ficaram muitas perguntas que a gente não conseguiu responder por falta do tempo. E hoje a gente vai fazer uma revisãozinha rápida e vai complementar, né? Faltaram algumas coisas importantes que nós vamos falar hoje e depois nós vamos responder as perguntas. Como eu falei na live passada, o sono de boa qualidade é de extrema importância para que tenhamos uma boa saúde cerebral. Num contexto, o sono adequado ele está relacionado à boa saúde orgânica, não só do cérebro, mas do organismo como um todo, né? Expliquei como que o sono era um evento cíclico, né, que respeita o ritmo circadiano, que o sol faz o organismo se preparar para a vigília. Quando o sol se põe, a temperatura ambiente cai, então o cérebro prepara o organismo para o sono. Falamos sobre as fases do sono, né, as 5 fases, fases 1, 2, 3 e 4, em que vai havendo uma redução da voltagem e da frequência das ondas elétricas cerebrais, sendo que as fases 4 e 5 são as fases de reparação, realmente, né? As fases 4 e 5 são as fases que realmente fazem a gente descansar. E também falamos da fase REM, que é a fase do sonho, também chamado de sono paradoxal, porque é o momento em que a gente está dormindo e a atividade elétrica ela funciona ali quase como se fosse o estado de vigília. E durante o sonho nós temos as experiências sensitivas, seja tátil, visual, olfativa, auditiva, enfim, de forma sequencial, né? Nós conseguimos entender uma história naquele sonho e geralmente ele dura de 5 a 10 minutos. Todos nós sonhamos ali 5 a 6 vezes por noite e, como eu disse, a gente só vai lembrar dos sonhos quando a gente acorda imediatamente na fase REM. Se você não acordar na fase REM, que é movimento rápido do olho, que é a fase do sonho, então você não vai lembrar.
Por isso que a gente não se lembra de tantos sonhos, normalmente a gente se lembra de um, dois, né? Às vezes não se lembra. E teve uma pergunta legal, acho que da tia Cristina, que ela falou, mas eu não sonho, eu não lembro de sonho. Isso pode ser um marcador de sono de muito boa qualidade, né? Então não tem micro despertar. Então você sonha, mas você sai da fase do sonho e fica ali inserido numa das outras fases, que são as fases relacionadas a um descanso orgânico maior, tá certo? Bom, teve uma pergunta interessante aí que a gente não conseguiu responder, que tinha a ver com sonolência excessiva diurna, né? A sonolência excessiva diurna, ela é uma característica de quem tem um sono inadequado. O sono inadequado, ele produz um cansaço durante o dia, uma fadiga, mas fica uma sonolência intensa, né? Toda vez que o indivíduo para de se concentrar naquilo que ele está fazendo, ele acaba cochilando. Ou quando ele se concentra demais naquilo que está fazendo, ele acaba também cochilando. E aí as coisas não rendem, né? As coisas não vão, não saem a contento, o indivíduo vai perdendo capacidade de desenvolver com maestria as suas atividades profissionais, por exemplo. E essa falta de sono adequado também produz irritabilidade, desânimo, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, redução da capacidade de raciocínio. Então, o cérebro ele precisa do descanso do sono para que a gente renda no dia seguinte. E aí eu comentei com vocês que o que me levou a fazer essa live, primeiro porque nós estamos fazendo as lives tentando explicar para vocês como reduzir a inflamação crônica subclínica, que é aquela situação orgânica relacionada a múltiplas doenças. E um bom sono faz parte disso, assim como a dieta adequada, assim como a redução do estresse, assim como a atividade física. Mas o outro motivo é porque no último Congresso Brasileiro de Neurologia, eu vi muitos estudos mostrando já uma correlação muito certeira dos distúrbios de sono com doenças neurodegenerativas, principalmente doença de Alzheimer. A gente já sabia há muito tempo que, por exemplo, distúrbio de sono por apneia obstrutiva do sono, por exemplo, está associada à hipertensão arterial, a doenças cardiocirculatórias, a arritmias cardíacas, a casos de morte súbita, por exemplo. Nós sabemos que a qualidade do sono inadequado está associada a distúrbios de memória. O que nós estamos aprendendo de forma mais aprofundada agora é que esse distúrbio de sono, permanecendo cronicamente, ele vai se correlacionar com doença de Alzheimer, doença de Parkinson, doenças neurodegenerativas, e eu vou falar um pouquinho do mecanismo pelo qual isso ocorre, tá? É isso, meu amor. Mais uns boa noites aí? Sim, muitos boa noites. A Inês Nunes está aqui preocupada já, porque ela disse que o sono dela é inadequado. Ela até coloca um emoji com a mãozinha assim no rosto. Hoje nós vamos dar as dicas para todos aí, de algumas coisas, alguns detalhes que podem ajudar muito na qualidade do sono. Olha, tá aqui com a gente a Toscana Escolar. Oi, Toscana, boa noite, abraço. Toscana. O treinador Renato Ribeiro Renato, tá por aqui. Abraço, Renato. A Deia Rabito. Deia, abraço. Enesete Monzani. Enesete, querida, sempre presente. A também. Daniele Barzon já tá fazendo aquele serviço de marcar todo mundo. Daniele, Adoro. querida, né? Obrigado, Boa Dani. noite, Dani. O Alberto Moreira também Alberto, tá por aqui. querido, lá de Isso. Apucarana. A Mieko Takehara, que também assiste abraço, direto lá de sempre Cruzeiro presente. do Sul. A Tia Nalva Oi, tá por Tia aqui Nalva. hoje. Boa Abraço. noite, queridos, ela tá dizendo. A Maria de Fátima Marques também. Opa, abraço, Maria de Eurides Fátima. Gonçalves Rufino. Eurides, querida, abraço. Isso, deixa eu ver, olha, tem bastante gente aqui. A Luzia Iwasaki.
Sim, Luzia. Luzia sempre assiste também. Sim, a Sebastiana Narese também está aqui com a Tiana, gente. abraço, Tiana. Marilza Monzani, Marilza, Gisele querida, Ferrari do abraço. Vecchio. Gisele, abraço. É a nossa galera, a nossa turma. É, o pessoal. Olha, a Letícia apareceu ali. Abraço. Boa noite, Letícia. Boa Legal. noite, Letícia. Letícia, o Mildinho tá aqui, viu? É, manda um boa noite pra Letícia Boa aí. noite. Ai, que legal. Olha, nós temos até a participação aqui do Clau Campos. E ele já está dando um depoimento aí que por causa do desvio de septo grave que ele tem, que ele está aguardando uma cirurgia, então a indução de sono dele tem que ser medicamentosa. E ele sente que infelizmente não tem o mesmo efeito. Né? Então, essa é uma causa de distúrbio de sono que a gente comentou na última live. É uma alteração da anatomia de trato respiratório superior. Então o ar passa com muita dificuldade, geralmente tem ronco associado e o sono fica fragmentado. Isso pode acontecer por desvio de septo, ou então por amígdalas grandes, ou adenoide grande, enfim. E aí, nesse caso, o otorrinolaringologista acaba resolvendo o problema com cirurgia, para melhorar a passagem de ar pelo canal respiratório superior. Isso aí. Ó, eu me lembro quando a Marta Rufino participou da live pela primeira vez e ela disse, não vou perder mais nenhuma. A Marta, e querida. de fato ela tá sempre aqui. A Marta é uma mulher muito inteligente e eu tenho certeza que ela aproveita essas lives. Boa noite, viu, Marta? A Isa também Ô, já Isa, tá por abraço, aqui que com a gente. legal. Deixa eu ver. A Lúcia Keiko, essa também Lúcia, não perde. abraço. Toda segunda a Lúcia está Isso, presente. a Dalícia Nascimento Dalícia, também com a abraço. gente, a Maria Zalete, que tá Abraço, sempre por aqui, Maria. né? Quando ela disse preparada para mais uma live, depois ela corrigiu, preparada para mais conhecimentos. Legal. Muito bom. Deixa eu ver que tem algumas pessoas que entraram agora, o Derivaldo Barbosa, Derivaldo, né? abraço, Lá de Derivaldo. São Paulo, precisamos muito da sua ajuda nessa pandemia, o sono tá indo embora. É isso aí. Esse é um momento em que realmente o sono tem piorado. Isso eu tenho observado no consultório, Derivaldo. Os pacientes com uma dificuldade maior de dormir em virtude das preocupações, né? Porque a gente vive em um momento em que a gente se sente inseguro, amedrontado com a doença, né? Quando a gente se eventualmente pega a doença, não sabe como vai ser a evolução, principalmente com essas mutações virais agora que estão acometendo mais os jovens. Então, estamos todos ansiosos e preocupados. E, além disso, vem o problema econômico, né? O aumento de desemprego. Então, é um problema socioeconômico severo. Então, as pessoas acabam tendo dificuldade para conciliar o sono, ou fazem a insônia terminal, né, que acorda de madrugada e não consegue mais dormir. Fica pensando, fica ali com as suas preocupações. Então é um momento em que certamente o sono da população mundial, em especial da população brasileira, está sendo comprometido. O Alexandro Cavalcante também está por aqui. Opa, doutor Alexandro, médico espetacular, grande amigo, indivíduo coerente, um orgulho para a classe médica. Abraço, Alexandre. Está por aqui também o ídolo dos meninos, né? O César. Ô, cunhado César, muito aqui. querido. Abraço, César, que legal. Ó, Jaqueline Negrete também. Oi, Jaque. Boa noite, Jaque não pode faltar, Jaque. Exatamente. Deixa eu ver mais aqui, ó. O Alberto Moreira, que eu já dei boa noite. Letícia, legal. O pessoal tá chegando com vontade. Vanderleia Ferreira, que legal. Deixa eu ver, teve mais aqui, o Luiz Henrique também entrou agora. O Jabá, será? Ô, Jabá, craque Jabá. Abraço para você e para a esposa. Márcia, querida. Liceia Fornazieri. Liceia, abraço. Muita gente aqui hoje, viu? Que legal, nossa, gente. Nossa muito audiência legal. já tá indo bem, né? Bastante gente. Bacana. Pode seguir, meu amor. Bom, então, quando a gente terminou a última live, ficou faltando, primeiro, necessidade do sono, né? Qual é a necessidade de cada um? Essa é uma dúvida que a maior parte das pessoas tem, né? Porque alguns falam, não, tem que dormir 8 horas. Bom, depende, né? Depende de alguns fatores. Então, primeiro, idade.
depende muito da idade. Então, por exemplo, um recém-nascido, ele dorme 80% do tempo. Então, vocês vejam, um recém-nascido ele vai dormir ali em torno de 18 horas por dia. Muito tempo, né? Os lactentes, eles dormem de 13 a 15 horas por dia. O pré-escolar, ele precisa de 12 a 13 horas por dia de sono. O indivíduo na idade escolar, ele precisa de 10 a 12 horas em média. Os adolescentes, em torno de 8 a 10 horas. E os adultos, de 5 a 8 horas. Então, aqui tem algumas coisas para a gente discutir. Bom, os adultos. Bom, tem uma convenção ali razoável de que a média de sono para um adulto, um sono reparador, seria ali de 8 horas. Existem as variações, né? Existem aquelas pessoas que precisam de 5 horas e acordam muito bem. E tem aquelas pessoas que precisam de 10 ou mais horas para se sentir bem, para se sentir descansado. Então é algo meio individualizado, né? Existem os chamados short sleepers, que são aquelas pessoas que acabam dormindo menos e conseguem ter um sono reparador. Dormem 5 horas e já acordam dispostos, animados, não tem sonolência excessiva diurna. Então, para essas pessoas, parece que 5 horas é legal, né? E tem aquelas que precisam realmente dormir 8 ou mais. Então, depende muito de como você se sente no dia seguinte. Se o seu sono foi reparador, tem algumas características para você saber. Primeiro, você acorda disposto. Você não acorda com sono, irritado, com o olho ardendo, né? Depois, se você dormiu de forma adequada, você vai ter um dia em que a sua disposição é boa o dia inteiro, né? Você vai ter um equilíbrio emocional legal, você não vai ficar irritado, estressado, você consegue manter um bom equilíbrio. Então, às vezes, a falta do sono adequado vai se manifestar não por sonolência excessiva diurna, principalmente nos adolescentes, né? Os adolescentes têm uma característica fundamental. Os adolescentes eles têm uma coisa chamada síndrome da fase avançada do sono, né? Quem tem adolescente em casa vai saber do que eu estou falando. Os adolescentes ficam rendendo mais tarde da noite. Então eles acabam indo dormir muito tarde. E por que eles têm que dormir muito tarde? É óbvio que hoje em dia, né, a gente tem lá o estímulo da internet, mas sempre foi assim. Os adolescentes tendem a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Bom, o que acontece normalmente? Os adolescentes vão dormir mais tarde, porque eles não têm sono e eles ficam ali no celular, ficam no computador, e no outro dia eles precisam acordar muito cedo para ir na escola. Isso é horrível, isso é errado. Por quê? As aulas começam muito cedo. E hoje a gente sabe que o cérebro de um adolescente vai acordar por volta das 10 da manhã. Então, um adolescente que está assistindo aula 7h15, a capacidade de aprendizado está sendo completamente comprometida. Porque ali não é um horário para o adolescente. Existem alguns serviços, eu sei que, por exemplo, na medicina de Ribeirão Preto, tem alguns professores que fazem isso, eles não deixam as aulas deles, que são as primeiras aulas, começarem mais cedo, eles colocam para mais tarde, e esses alunos de medicina, eles acabam tendo um desempenho melhor. Isso deveria ser observado para todos os níveis escolares. A criança e o adolescente não deveriam começar a estudar às 7h15 da manhã. Não deveriam, porque o cérebro não está preparado. Ele não vai conseguir recrutar as áreas cerebrais necessárias para uma boa aquisição de informação. Vejam só, isso é interessante, né? E existem algumas frentes dentro de entidades que discutem o sono, tentando mudar isso para o futuro. Porque é realmente injusto para o adolescente colocá-lo para estudar de manhã. Mas, infelizmente, por enquanto é assim, né, Milton?
Eles acabam dormindo tarde, tem que acordar muito cedo, e isso é um problema, tá certo? Isso era uma coisa que eu queria discutir com vocês, porque eu acho que é muito pertinente, porque às vezes a gente vai tentar acordar um adolescente e fala, puxa vida, que preguiça desse menino, dessa menina, né, que não consegue, mau humor, mas não é por culpa deles, não, é que o relógio biológico deles é dessa forma, é uma síndrome avançada do sono. À medida que os anos passam, as coisas vão ficando diferentes. Então, quando o indivíduo passa ali de 60, 65, geralmente eles têm a síndrome da fase atrasada do sono. Então, essas pessoas tendem a dormir muito cedo e acordar muito cedo. Isso é uma característica, então, de um cérebro já de pessoas de idades mais avançadas, tá certo? Então, o tempo de sono, o momento de ir dormir, vai variar muito em relação à idade, tá? Isso é um fator fundamental. E aí existem as outras partes que são, por exemplo, as relacionadas à genética. Algumas pessoas já têm uma tendência genética a dormir menos e a se sentir bem no dia seguinte. Eu conheço alguns casos extremos. Um é o meu cunhado Rob, que é impressionante. Ele dorme muito pouco, mas muito pouco mesmo. O Rob deve dormir 4 horas por noite, se é que ele dorme isso. E no dia seguinte ele está inteiro, ele trabalha o dia inteiro, é animado, é disposto. Então esse é um short sleeper. Eu conheço um médico aqui muito querido também, que é da Santa Casa, que ele dorme muito pouco. À noite ele faz plantão, como ele não dorme bastante à noite, ele opta por fazer plantões noturnos. Então, se não tem paciente, ele fica jogando xadrez com o computador, ele passa ali à noite. No outro dia ele vai para o consultório e trabalha o dia inteiro. Então essas são exceções, né? São exceções, mas existem os short sleepers, assim como existem os long sleepers, que são aqueles que precisam de muitas horas de sono para se sentir descansado no dia seguinte. Meu amor, mais alguns boa noites. Se já tiver... Já tem perguntas, tem aqui o pessoal fazendo, né, algumas colocações também diante das suas informações. A Dalícia Nascimento, por exemplo, ela é cuidadora, né, e ela cuida de uma senhora com Alzheimer. E ela já está preocupada, porque como você falou dessa questão dos acometimentos cerebrais por causa de um sono ruim, e ela fala, eu já estou ficando tão esquecida. Então, Dalícia, trabalhar à noite não é o adequado. Realmente o organismo humano ele não é projetado para tal, né? À noite realmente a gente precisa dormir. Os trabalhadores noturnos, existem muitos trabalhos sobre isso, eles têm mais problemas de saúde. Então já é bem evidente que os trabalhadores noturnos eles têm mais doenças cardiocirculatórias, por exemplo. Eles tendem a ganhar mais peso, então são mais propensos à obesidade, né? Porque o sono adequado ele é fundamental para que a gente mantenha o peso. O sono ruim à noite, seja por necessidade ou por insônia, ele vai interferir lá na flora intestinal, que a gente falou nas lives anteriores, fazendo com que haja um aumento de bactérias ruins, que são as firmicutes. São bactérias do filo Firmicutes, e elas aumentam a inflamação orgânica, né? A obesidade, o excesso de peso, é uma inflamação crônica subclínica. Então, o sono inadequado está relacionado a ganho de peso, tá certo? Então, o correto seria não trabalhar à noite. Eu conheço muitos enfermeiros e enfermeiras que trabalham à noite, eu conheço alguns que trabalham há muitos anos, eles acabam se adaptando, mas certamente vai haver um prejuízo orgânico mais cedo ou mais tarde por causa dessa troca da noite pelo dia. Mais alguma pergunta? Sim, a gente tem pergunta, mas também tem mais uns boa noites para dar. Nossa Pode amiga dar Márcia boa noite. Já está por aqui. Márcia, lá de Gamboa. A Márcia deve dormir bem, porque ela mora no paraíso. É verdade. Gamboa
É um sonho de ela lugar. já reclamou de insônia aqui numa live, né? É verdade. Né? Mas não é só morar no paraíso que resolve todos os problemas. Mas né? o bacana é que ela tem insônia e ela vai assistir uma palestra, ler um livro, Sim, fazer ela alguma tem coisa. É as insônia técnicas. produtiva. A Viu? gente vai falar sobre isso, sobre o que fazer quando o sono não vem. Ó, a Viviane, minha irmãzinha. Oi, Fi, também abraço. tá Viviane, aqui com a Carlinhos gente. e Davi, abraço. Exato. A Maria Cristina Ortega. Oi, tia tia Cristina. Boa noite, cheguei. Chegou atrasada, hein? Olha só, a Cida Reguini está assistindo Cida, hoje abraço, com a gente. que A legal. Preta também, pessoal lá de Najá, Legal, tá Preta. sempre assistindo. E a Jaqueline, né? Ela já tem aqui uma pergunta Pode e fazer. também tá colocando aqui uma situação. Ela diz que se tem como enganar o relógio biológico, né? Aí ela diz por quê, ó. Ela não tinha muita dificuldade para dormir, porém ela percebe que o melhor sono dela é justamente durante a semana que ela precisa acordar mais cedo. Aí ela fala que aos sábados e domingos ela poderia dormir até mais tarde, mas ela já acorda ligada no 220. É o jeito Jaqueline de ser, né? E ela quer saber se tem uma técnica, né, para driblar aí. Então, o correto, e a gente vai falar depois, né, nas medidas de higiene do sono, o ideal para que você tenha um bom descanso cerebral é que você se habitue a dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Isso independente de final de semana, de feriados, de férias. Então, mesmo que seja de sábado para domingo, o correto para a gente pensar numa saúde cerebral adequada seria irmos para a cama no horário habitual. A gente sabe que não é bem assim, né? Final de semana a gente acaba às vezes indo dormir mais tarde, acordando mais tarde às vezes não, né? Dependendo da idade que a gente tem, mesmo que a gente durma muito tarde, a gente acaba acordando naquele horário habitual e aí acaba encurtando o tempo de sono, o que não é bom. Mas o ideal seria você sempre ir dormir num horário e acordar no mesmo horário. Se você acorda cedo, bom, vai acordar cedo no feriado também e vai fazer alguma coisa interessante. Né? Tem muita coisa interessante, dormir não é tudo. Né? A gente pode usar um domingo, por exemplo, acordando no horário que a gente está habituado e vai fazer algo agradável. Então, isso é o correto. Tá certo? Isso é o correto, é ir dormir no mesmo horário todas as noites e tentar acordar no mesmo horário todos os dias. Meu amor, já dando sequência, a Letícia, ela pergunta Letícia. se tem algum horário específico para dormir. Letícia, o tempo de sono, né? Você tem... Quantos anos a Letícia tem, Vitinho? 20 anos, né? Então, ainda tem o pé na adolescência, né? Então, para você, funcionaria como eu estou dizendo, né? Na sua idade, geralmente vocês gostam de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Infelizmente, não dá, né? Para você que trabalha, que estuda, você acorda cedo. Então, não dá para você ir dormir tarde, porque se você acordar cedo, vai ser um sono insuficiente. Isso vai atrapalhar, isso vai estragar a sua saúde com o passar dos anos. Então, o que você deve fazer? Você tem que se habituar a dormir mais cedo. Dormir mais cedo e acordar no mesmo horário. Qual o horário para dormir? Não existe um horário específico. Mas seria muito importante que você conseguisse manter as 8 horas de sono. Então, se você vai dormir às 11, no outro dia acorda às 7. Vai dormir às 10, acordar às 6. Então você tem que manter esse tempo legal de sono, que pode ser talvez às 8 horas, e o horário você vai ter que se adaptar. Né? Em um mundo mais adequado, você poderia ir dormir bem mais tarde, que é o que o seu corpo quer, e acordar bem mais tarde, que é o que o seu corpo quer. Mas a gente tem que se enquadrar nas exigências sociais de trabalho. Então você tem que procurar dormir às 8 horas e aí você tem que fazer as contas, tem que dormir mais cedo. Olha que pergunta legal da tia Cristina. Ela está dizendo que em Colorado, né, tem a usina e os trabalhadores trabalham em turnos de manhã, tarde, noite.
E esses turnos, eles vão mudando. Vão mudando. Aí ela pergunta se isso é prejudicial à saúde, porque daí não existe, né? Eu acho que é menos prejudicial do que manter sempre o trabalho noturno. Eu acho que esse negócio de ir mudando, o indivíduo trabalha à noite um dia, depois aí ele tem uma folga, né, que tem que ser uma folga de pelo menos 48 horas, depois que ele passa a noite trabalhando. Aí depois ele trabalha durante o dia, alguns dias, depois ele muda o horário. Eu acho que essa é uma forma de judiar menos do organismo, do que, por exemplo, a Dalícia que estava dizendo que ela trabalha como cuidadora de uma paciente com Alzheimer à noite. Então, toda noite ela está ali trabalhando e o paciente com Alzheimer, dependendo da fase, ele não dorme à noite, ele tende a ficar agitado, ele tem um fenômeno chamado sundowning, que é quando o sol vai se pondo, ele tende a ficar agitado, às vezes agressivo. Então, o cuidador noturno, ele acaba não dormindo, ele fica ali lidando com a agitação daquele paciente. Fazendo isso todas as noites, isso acaba sendo ruim para a saúde. Então, eu acho mais interessante esse esquema que a usina faz com os trabalhadores do que manter as pessoas sempre no turno da noite. Que legal. Ó, a Jaqueline está dizendo que acordar às 6 da manhã ninguém merece. Jaqueline, eu tô acordando bem antes disso agora. Pois é. Por causa da minha UTI, que tá abarrotada. Ó, participando a Margarete Malafaia. Lá de Minas Gerais. Minas Gerais, Um abraço, lá de Belo Horizonte. Belo Horizonte, que legal. E quando você estava falando dos adolescentes, né, ela está dizendo que ela sabe muito bem como é, né? Tem o Davi lá, o querido Davi. Nossa, menino inteligente, muito né? querido. Né? Legal, Então, legal. Deixou, assim, boas lembranças. E a gente tem saudade de você, viu? Sim, verdade. Margarete, manda um beijo grande aí pro Davi. Ó, legal. a Margarete, né? Outra Margarete, Valério Martins também participando, ela está dizendo que é irmã do Maurílio. Do Maurílio Valério? Acredito que sim, né? Pelo sobrenome, mas ela só falou Maurílio. Tá. E também aqui com a gente... Que legal. O Maurílio é um grande amigo, meu paciente há muitos anos e um amigo querido. Um abraço para você. E o Alberto Moreira, né? Ele diz que quem cuida do sono dele é você. O Alberto está indo muito bem. O Alberto é um cara inteligente, que se cuida, que está em protocolo de estudo, que faz tudo direitinho, se exercita, come direito, está no protocolo dos probióticos, é um cara fantástico. E está rejuvenescendo, está muito bem ele. Ó, nós temos aqui a participação da Leila Mara Marcelino e ela tem pergunta, Leila, abraço, tá? pode fazer. Ela diz que faz uso de antidepressivo, né, remédio para dormir, mas mesmo assim ela se levanta cansada, irritada e sem produtividade. Antidepressivo tem de várias formas, né? Tem os antidepressivos que podem melhorar a qualidade do sono, tem alguns antidepressivos que são estimulantes, então devem ser usados pela manhã e não à noite. Mas a insônia, ela sempre precisa ser investigada, precisa buscar a causa. Então, eu vou falar daqui a pouco de higiene do sono, que são as medidas que todos precisam usar para ter um sono de melhor qualidade. Mas tem que lembrar que insônia pode ter múltiplas causas e precisa sempre ser investigada. Então, por exemplo, o indivíduo pode ter insônia porque ele tem apneia obstrutiva do sono, ou ele pode ter insônia porque ele tem movimentos periódicos de perna, ou porque ele tem síndrome das pernas inquietas, ou ele tem uma insônia psicofisiológica associada a transtornos emocionais. Ainda essa semana eu peguei um paciente com uma insônia severa por hipertiroidismo, na quarta ou quinta-feira passada. A gente estava investigando, achamos uma disfunção de tiroide que estava se manifestando só com a insônia. Então tem que buscar a causa. Tá? Em relação à escolha do antidepressivo, a gente faz isso sempre de forma muito individualizada, porque alguns realmente melhoram a qualidade do sono, outros funcionam como um estimulante, então é uma questão assim de individualizar. A Satiko Nishiyama, Satiko, ela fez a pergunta semana passada, mas nós não tivemos tempo de responder, então ela está refazendo, tá? Ela diz que o esposo acorda no meio da noite gritando, apavorado, fica com formigamento no braço e não consegue se mexer e nem acordar. Fica apavorado, suando.
qual é a explicação? Isso parece ser uma paralisia do sono, Sim, né? pensei nisso. Então, paralisia do sono é um sintoma que pode ou não estar associado a uma doença. A doença se chama narcolepsia. A narcolepsia ela é caracterizada por uma coisa chamada cataplexia, que é perda de tônus. Então o indivíduo está andando e de repente ele cai, ele perde o tônus. É caracterizado por sonolência excessiva diurna. Então a pessoa está sempre com sono durante o dia, cansada. É caracterizada por uma coisa chamada alucinações hipnagógicas, que é algo como um sonho, mas é um sonho muito mais vívido, é um sonho que parece ser muito mais real e as pessoas ficam desesperadas. E caracterizada pela chamada paralisia do sono. A paralisia do sono é uma alteração relacionada à fase REM do sono, é a fase do sonho. O que acontece? O indivíduo ele está ali sonhando, ele está parcialmente acordado e ele não tem tônus muscular. Então ele sai do sonho, ele sai do sono, mas ele continua sem mexer absolutamente nem músculo. E isso deixa a pessoa desesperada, que é aquela sensação de que você está vindo, por exemplo, um vulto vindo para cima de você, mas não é possível mexer nenhum músculo, você não consegue correr, você não consegue gritar, você fica paralisado e aterrorizado. Então isso é paralisia do sono. Isso que o seu marido tem está muito parecido com uma alucinação hipnagógica. Então ele precisa procurar um neurologista para fazer uma investigação e ver se ele tem narcolepsia. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde fez uma classificação interessante com as entidades internacionais de sono, dividindo a narcolepsia em tipo 1 e tipo 2. Então, tem uma narcolepsia, o tipo 1, que a gente já pode quantificar por exame de coleta de líquido cefalorraquidiano. A narcolepsia tipo 1 é caracterizada pela cataplexia, então são as pessoas que têm a perda de tônus, e quando você colhe no líquido cefalorraquidiano a dose de uma proteína chamada hipocretina, essa hipocretina está diminuída. E já a narcolepsia do tipo 2 não tem a hipocretina diminuída e não tem a narcolepsia, que é a cataplexia, que é aquele sintoma de perder o tônus e cair. Então hoje tem uma divisão. A polissonografia, que é o exame mais importante para a gente definir qual o distúrbio de sono, também acaba mostrando. Os indivíduos que têm a narcolepsia, eles têm uma latência muito baixa para o sono REM, que é a fase do sonho. Então, normalmente, o indivíduo pega no sono e ele já vai para o sonho. Ele já começa o sono pela fase do sonho. Então, a polissonografia acaba mostrando isso muito bem para a gente. Então, seu marido precisa de uma investigação e uma das possibilidades é que ele tenha narcolepsia. A Luciana Bottari está participando. Luciane, abraço. Sempre por aqui. Sim. E ela está fazendo uma pergunta referente aos caminhoneiros, né? Que também quase não dormem e que isso prejudica muito. O pai dela era caminhoneiro, parou, mas mesmo assim ele ainda não consegue ter um sono legal. Isso é uma colocação muito interessante, né? Recentemente, a Sociedade Brasileira de Distúrbio de Sono tinha conseguido, né, através de um projeto de lei, reduzir a circulação dos caminhoneiros à noite. Não sei se vocês se lembram, até alguns anos atrás, os caminhoneiros poderiam dirigir na rodovia até uma certa hora, eu acho que 8 da noite, eu não me lembro mais, e depois eles tinham que parar, descansar para no outro dia seguirem viagem. Por que isso foi definido? Porque o número de acidentes estava muito alto. Por quê? Porque os caminhoneiros passavam a noite dirigindo. E à medida que você vai se privando do sono, você vai perdendo a capacidade de concentração. Você vai reduzindo seus reflexos. E o indivíduo está dirigindo um caminhão que pesa ali toneladas e toneladas. Então, por isso, tinha esse projeto de lei que foi utilizado por um período e depois acabou. Hoje, os caminhoneiros têm a liberdade de dirigir à noite. E a gente vê muitos acidentes, porque a gente
junta essa situação econômica, né? Os caminhoneiros trabalham, e aí eles veem o preço do diesel lá em cima, né? O frete baixo, esses pedágios, né? Então a margem de lucro do caminhoneiro vai ficando pequenininha. E o que ele tem que fazer? Trabalhar mais. Então o indivíduo se coloca numa situação de risco, porque ele precisa, às vezes, passar a noite rodando, durante o dia rodando. E, infelizmente, né, uma minoria desses caminhoneiros, assim a gente espera, mas o que a gente imagina é que seja uma minoria, acaba utilizando estimulantes, né, como derivados de anfetamina. E isso é terrível, porque aí o indivíduo vai perdendo o padrão de racionalidade. Ele fica acordado muito tempo, isso interfere com a sua função cerebral e ainda tem a ação de uma anfetamina que também libera adrenalina. Isso para o organismo faz um mal enorme, com aumento de pressão arterial, arritmia cardíaca, casos de morte súbita, mas também faz um mal terrível para o cérebro, porque o indivíduo perde a capacidade, ele perde a habilidade de dirigir e ele continua dirigindo. Então a gente vai vendo esses acidentes terríveis, né? Hoje em dia é muito complicado a gente trafegar, principalmente à noite, porque a gente corre o risco de ter caminhoneiros que estão em privação de sono, que estão sob o uso de substâncias como anfetamina, infelizmente alguns até usando cocaína. Eu digo de novo para vocês, isso é uma minoria. Tá? Eu tenho muitos pacientes que são caminhoneiros e que têm a consciência de chega o começo da noite, eles param e vão dormir, no outro dia bem cedinho eles vão trabalhar. Mas a gente vive numa situação socioeconômica em que o caminhoneiro se obriga a trabalhar muito para ele conseguir tirar alguma coisa, porque senão ele não paga nem as despesas do caminhão. Né? Isso é terrível, característica de um país totalmente destroçado como é o nosso, né? Ó, a Dalícia participando, ela quer saber se a melatonina causa dependência. Nossa, Dalícia. Ó, melatonina é assim, ó, melatonina é um hormônio, né? Então, não é nenhuma questão de causar dependência. O negócio da melatonina é o seguinte, a gente tem que saber indicar. A melatonina ela tem que ser indicada por um médico, porque vai depender do tipo de insônia que você tem, né? Vai depender da sua idade, vai depender de suas características hormonais para a gente ver se tem indicação de usar melatonina ou não. Melatonina não produz dependência. Melatonina, quando ela é bem indicada, na verdade ela vai repor algo que você produzia bastante, porque melatonina até por volta dos 40, 45, o ser humano produz em boas quantidades, depois ele começa a reduzir a produção de melatonina. Inclusive isso tem relação com aquilo que eu disse para vocês, que à medida que os anos vão passando, o nosso tempo de sono vai encurtando, a gente tende a dormir menos, mas principalmente ter sono mais cedo, acordar mais cedo, ter uma insônia terminal, isso é característica das pessoas com mais idade e geralmente isso tem uma relação também com a deficiência de melatonina. Então, para algumas pessoas a melatonina é uma coisa fantástica, para outras não tem indicação. Então, o que eu digo é não use melatonina por conta própria. Isso tem que ser indicado por um médico, de preferência por um neurologista. Olha, falando sobre sonhos, tá? 2 perguntas aqui, a Inês e a Jaqueline. A Inês primeiro está dizendo que tem muito pesadelo e por conta disso ela sente sono o dia todo. E aí, sobre o sonho, a Jaqueline quer saber se eles são benéficos ou prejudiciais para uma boa noite de sono. Tá, então vamos começar pelos pesadelos. Foi quem perguntou? Foi a Inês? Então, pesadelo é um sonho ruim. Né? Então, se você tem muitos pesadelos e você está lembrando disso, significa que você está tendo um sono fragmentado. Você está acordando logo depois desse sonho, desse pesadelo. Então, esse sono ele é fragmentado, ele não é um sono de qualidade. Então, sonhar muito, seja sonho bom, que você lembre várias vezes, lembra que sonhou várias vezes quando acorda, ou seja sonho ruim, pesadelo, múltiplos pesadelos, significa que o sono está fragmentado. Né? Então, o sono não está adequado e você vai se sentir cansada no dia seguinte, tá certo? Em relação à pergunta da Jaqueline, o sonho, qual a importância do sonho?
Então, até recentemente a gente não sabia muito, mas agora com esses exames mais sofisticados de polissonografia, de ressonância magnética funcional, a gente sabe que o sonho ele tem uma importância sim em fortalecimento de conexão sináptica. Então, o sonho ele é importante para que a gente consiga fixar informações que a gente aprendeu ao longo do dia. É importante para que a gente consiga fazer mais conexões cerebrais quando você acordar. Então, o sonho ele é importante sim. Aí, só que se você lembra de múltiplos sonhos, aí entra na mesma história da Inês aí você está tendo um sono fragmentado. Sonho a gente lembra talvez 2 na noite. Porque a gente sonha várias vezes, a gente sonha 5, 6 vezes por noite, é um ciclo de 90 minutos, a gente dormindo umas 8 horas, a gente vai sonhar umas 5, 6 vezes na noite. Mas a gente só vai se recordar de no máximo 2. Quando se lembra de mais que isso é porque está fragmentando o sono. Então é um sono de má qualidade. Meu amor, deixa eu olhar aqui, a Ione Guildini, isso, ela está fazendo um depoimento que eu acredito que vai ao encontro do que acontece com muitas pessoas, né? Ela diz que os sentimentos tomam dimensões desproporcionais, né? E a mente não desliga. E ela está falando sobre ela, né? Que ao dormir ela dorme, acorda várias vezes e ela não consegue terminar o que ela está pensando ou resolvendo. E ela passa a noite toda assim. Na verdade é terrível, porque não rende, né? Essa provavelmente é uma insônia psicofisiológica, é uma insônia associada a transtorno de ansiedade, a humor distímico, porque é assim, você não resolve, né? Os problemas à noite, quando você fica ali martelando, fica com aquela mente inquieta, é um trabalho excessivo cerebral, com muito gasto energético e sem efetividade. Você não consegue chegar a uma solução do seu problema ali durante a noite, né? Inclusive, tem um autor que diz o seguinte, que os problemas ficam bem menores à luz do dia. À noite você não acha solução. E aí quando chega de manhã, às vezes você levanta e você fala, pô, mas a coisa não é tão ruim quanto estava parecendo. Então, primeiro tem que ter consciência disso, que essa hiperatividade cerebral realmente não resolve absolutamente nada e você gasta energia. Isso vai tirar a sua eficácia em resolver problemas. Então tem que buscar ajuda, tem que aprofundar esse sono, tem que ver a causa, mas no caso aí, como você está descrevendo, parece ser a psicofisiológica, e aí tem um remédio específico baseado na sua atividade elétrica cerebral, a gente escolhe um medicamento específico para você ter um sono mais reparador. Porque todo mundo, vez ou outra, tem problemas e acorda à noite e não consegue realmente dormir. Mas isso tem que ser muito eventual, né? Porque se isso for frequente, isso vai destruir a sua saúde. Não só em relação à sonolência do dia seguinte, à irritabilidade do dia seguinte, mas problemas orgânicos mesmo, como aumento da chance de doenças cardiocirculatórias e neurodegenerativas. Meu amor, você quer dar continuidade? Gente, eu já estou pensando aqui, nós vamos fazer uma terceira live sobre sono, porque nós vamos fazer a parte 3, porque tem umas coisas interessantes aqui que eu acho que nós não vamos conseguir chegar nelas hoje. Mas na próxima segunda a gente vai fazer novamente, porque tá legal, né? Todo mundo interagindo, a gente vai tirando as dúvidas. Então já está combinado para a próxima segunda, às 19 horas, mais uma live sobre sono e saúde cerebral. Parte 3. A gente ia fazer só uma, mas realmente vai ficando interessante e aí a gente não consegue avançar aqui. E isso é muito bom, porque a gente não tem nenhum compromisso com patrocinador, com tempo. Não, a gente vai fazendo aqui até esgotar o assunto. Quando esgotar o assunto, a gente vai para o próximo, né? A Daniele Barzon, ela tá perguntando, e quem dorme em menos de 1 segundo? Que dorme em menos de um segundo? Não, que dorme em menos de um então, segundo. Então, pega rapidinho. Então, a latência do sono, normalmente, em média, é em torno de 10 minutos.
Então, quando a gente deita, geralmente em 10 minutos a gente vai pegar no sono. Essa é a chamada latência normal, é o período em que você deita para pegar no sono. Algumas pessoas têm latência muito curta. Isso não é anormal, não. Isso é muito bom. O indivíduo que deita e já pega no sono. Isso é ótimo. Isso é legal. É uma latência baixa de sono. Você é assim? Legal, isso é muito bom. Pois é, e a Juliane Lobo está dizendo aqui que também, tá? Oh, o que pessoal legal, tá Juliane. interagindo aqui. Oh, que bom, que Quando legal. você falou dessa questão, né, da gente ter uma regularidade, né, ao dormir e despertar, a Cauane Oliveira... Cauane, querida, abraço, Cauane. Diz assim que isso é verdade, porque ela é acostumada a acordar cedo todos os dias e quando ela acorda mais tarde, no final de semana, ela fica com aquela sensação ruim, sem disposição e com preguiça o dia todo. Sim, eu tenho muitos pacientes que têm enxaqueca, né? E o indivíduo enxaquecoso, ele necessita de um padrão, uma regra de horários, de comida. Então, quando ele sai desse padrão, ele tem dor de cabeça. Eu tenho muitos pacientes com enxaqueca que só têm a dor no final de semana. Porque eles vão dormir mais tarde, acordam mais tarde, eles saem daquele ritmo e aí vem a dor de cabeça como resposta. Pode ter um outro aí que tem enxaqueca que saiba do que eu estou falando. E o pessoal continua interagindo aqui, né? Dizendo que o marido é assim, que eu tô vendo a Euri dizendo que o marido dela deita e já dorme, né? A Daniele Barzon aqui tá dividindo, né? E que assim, ó, demora uns minutinhos ainda, né? Não é em um segundo. 1 segundo é pouco, mas é isso. Pois é. Ó, tem mais algumas colocações aqui, mas pode falar. Então, a Dalícia, né, participando, ela... Que bom, viu, Dalícia? Tá bem participativa, né? Legal. Por aqui, que legal. Muito obrigada. À noite, que durmo mal ou pouco tempo, ela sente realmente muita dor de cabeça. Isso é uma característica de tipo quem uma tem enxaqueca. labirintite, uma tontura, Sim, pode ter tontura associada. É assim mesmo. E aqui, ó, tem pergunta da Gabi Gabriela. Gabi, abraço, Gabi. Doutor, por que o sono da manhã é tão bom? A Gabi, quantos anos tem a Gabi, Mitinho? Qual Gabi? A Gabi, a sua amiga Gabi. Aqui, a Gabi Gabriela. Tem 20. 20 anos. A Gabi também está aí na adolescência ainda, né? Então, é justamente pelo que eu te disse, pelo que eu falei agora há pouco. Não é? Não. Oh, desculpa, não é Arduino. Então, Gabi, coloca sua idade aí pra gente ver. Pra ver se você Meu amor. Que falha, né? Coloca a sua idade pra gente saber. Porque, assim, se você tiver ali abaixo de 22 anos, em média, você tem a síndrome da fase adiantada do sono, que é o que eu já falei, né? Então, se você tem essa idade... Ih, a Gabi tem 45. Aí, ó, tá vendo? Desculpa, Gabi. Gabi, Não. por alguns segundos você teve 20 dias aqui na live, hein? Ó, participe mais vezes que a legal. coisa fica boa. Abraço, Gabi. Desculpa o erro da idade. Se bem que foi um erro para baixo. Né? Mas então aí é o sono da manhã. Então, mesmo você não sendo mais uma adolescente, você deve ter a síndrome da fase adiantada do sono, né? Que é o sono mais reparador, mais agradável de manhã. Então, as pessoas reclamam assim, eu dormi à noite e tal. De manhã, quando o sono estava ficando mais gostoso, eu tive que acordar. Bom, aí vai depender de como você acorda, né? Se você acorda e acorda com uma disposição legal e não fica com uma sonolência durante o dia, não tem problema nenhum. Agora, se esse sono matinal ele for muito gostoso e você acorda e se sente sonolenta, cansada, irritada, é porque o sono da primeira parte da noite não está sendo reparador. E aí precisaria de investigação também. A Gabi tá dando uma risada alta, falando amei. Desculpa, Gabi. Ó, a Tia Nalva também tá participando. Oi, Tia Nalva. Ela diz, se durmo durante o dia, acordo descansada. E à noite tomo Rivotril, demoro para dormir e acordo cansada. Por quê?
Tá, então vamos lá. Ela toma o Rivotril, demora para dormir. Isso, e acorda cansada. Aí durante o dia ela dorme. Então, e fica isso descansada. inclusive vai ficar para outra live que vai ser as medidas de higiene do sono. Mas é o seguinte, ó, para quem tem um sono que não é legal à noite, é muito importante tirar esse cochilo do meio do dia. Porque esse cochilo do meio do dia, mesmo que seja curto, que seja um sono ali de 1 hora, 1 hora e meia, às vezes 2 horas, esse cochilo da tarde, ou esse sono da tarde, ele vai interferir na arquitetura do sono da noite. Então, o seu Rivotril, ele está demorando para fazer efeito porque você dormiu durante o dia. O correto seria você fazer um acordo com você mesmo. Né? Meu cunhado César, que disse que conversa com ele mesmo. Então, você precisa, primeira coisa, cortar esse sono do meio do dia. Achar um jeito de ficar acordada. E aí, à noite, você toma o Rivotril e vai dormir. Nos primeiros dias você vai sofrer, porque aí você não dorme durante o dia, chega à noite, você toma seu Rivotril, não vai ter sono, vai dormir tarde, no outro dia você vai acordar meio cansada, chega à tarde, você vai querer dormir, mas você insiste, você não vai dormir. À noite você toma seu Rivotril, aí depois de talvez 3, 4, 5 noites, você vai começar a dormir mais próximo do horário que você toma o Rivotril da noite. E aí você pode ir corrigindo, tomar Rivotril, sono melhor, acorda cedo, não dorme à tarde, e aí você arruma esse ciclo. Então, seu inimigo parece que é esse cochilo do meio do dia. E ela tá dizendo, mas é um soninho tão bom. É bom, né? Então, mas aí você tem que entender que à noite a sua arquitetura de sono não vai ser adequada. Isso é muito interessante, né? Porque esse ciclo, para a gente corrigir, a gente sempre tem que fazer algum esforço. Para as pessoas que dormem bem, um cochilo depois do almoço é bom. Inclusive tem alguns estudos que um cochilo, um soninho que dure ali em torno de 1 hora, ele aumenta a expectativa de vida. Né? Então, inclusive, no Mediterrâneo ali, né, em algumas áreas da Itália, a expectativa de vida é muito alta e os pesquisadores foram buscar o porquê. Né? Lógico que existe a dieta do Mediterrâneo, com muita verdura, fruta, legume, muito azeite de oliva, né? O vinho tinto em pequenas quantidades com regularidade, mas tem também o sono da tarde. Né, meu amor? Na Itália, na hora do almoço, tudo fecha, as pessoas vão dormir, principalmente no sul da Itália. Então, para quem dorme bem à noite, o sono depois do almoço ele é muito benéfico. Mas para quem tem um sono de má qualidade à noite, seria importante tirar esse cochilo da tarde. Olha que pergunta interessante aqui, da Jaqueline. Ela gostaria de saber se o clima influencia diretamente na qualidade do sono, porque ela percebe que no inverno ela dorme melhor. Sim. E as energias são revigoradas rapidamente. É isso aí, já que no sono é muito importante essa questão da temperatura. Né? O ritmo circadiano, que é aquele ritmo sono-vigília, ele tem muito a ver com a temperatura. E, naturalmente, a queda de temperatura à noite está associada a uma melhor qualidade de sono. Né? Você produz muito mais melatonina no escuro e numa temperatura um pouco mais baixa. Né? Ao passo que, no outro dia, você acorda porque tem a luz e tem aumento da temperatura. Então, em países como o nosso, que não tem essa parte de clima tão bem definido, né? Quando chega a época do inverno, geralmente é uma época em que a gente se sente melhor, a gente acaba dormindo melhor. E é justamente por causa da baixa temperatura. No calor, é muito complicado, né? Para quem tem, né, o conforto do ar-condicionado, mas para quem não tem, geralmente no verão é um período em que se dorme menos, se dorme mal. Porque a temperatura é alta e aí o cérebro não entende aquilo como sendo para relaxamento. Aliás, o extremo de temperatura pode fazer mal para o outro lado também. Se você estiver no inverno em condição em que você não tem um cobertor quentinho, também você não vai conseguir dormir. Né? Então é importante que tenha essa redução de temperatura, mas você tem que ter ali os acessórios para se cuidar daquela alteração de temperatura. Se é no calor, um ar-condicionado vai bem.
né? Se é no frio, tem que ter um cobertor quentinho. Mas você tem razão, no inverno, essas alterações de temperatura favorecem um sono de qualidade melhor. Meu amor, eu tenho alguns questionamentos. Pode perguntar mas aí, tem também... vamos lá, porque ó, tem uma parte aqui que eu ia falar de uns estudos que como que o distúrbio de sono aumenta o risco de Alzheimer e Parkinson. Eu vou falar na outra live. A higiene de sono também vou falar na outra live, na próxima segunda. Então vamos pegar um restinho se não aqui. tiver uma quarta live sobre o sono, porque o assunto Vamos ver se a gente responde mais umas perguntinhas. Tá, tudo bem. Ó, só já dando gancho aí, o Alberto Moreira quer saber se tem uma temperatura ideal para usar o ar-condicionado. Pergunta boa, Alberto. Tem sim. A gente sabe que temperatura abaixo de 20 graus de ar-condicionado geralmente faz um ressecamento de mucosa de via respiratória alta. Então, o ideal é sempre acima de 20, né? Uma temperatura que me parece adequada é em torno ali de 22, 23 graus. Então, quem dorme com ar-condicionado a 18 graus, por exemplo, tende a ressecar a mucosa. Então, acaba roncando mais, ficando com uma obstrução nasal, aumenta a chance de ficar resfriado. Então, é uma pergunta muito boa. E eu diria que em torno de 23 graus, 22, 23 graus é uma temperatura mais adequada para o sono. Bom, ainda, né, dentro ali do tema clima, Uhum. quero mandar um grande abraço para uma amiga minha aqui que está participando, que é a Thalita Visotto, trabalho Oi, com Thalita, ela. abraço, Fico muito feliz legal. pela sua participação aqui, Legal. tá, Thalita? Um grande beijo para você. E aí ela diz, por isso então que o sono entre as 5 e as 6 é o mais gostoso? É a temperatura A menor temperatura da madrugada? também, né? Esse horário ele é a fase em que você está no sono profundo, né? Nas fases 3 e 4. E realmente, esse é um horário em que a temperatura está bem mais baixa. Essa hora você está produzindo muito pouco de cortisol, você produz praticamente nada de adrenalina, né? Seus hormônios tiroidianos mudam, então seu coração está batendo de forma mais lenta, sua respiração está mais compassada. É um horário que geralmente está relacionado ao sono de ondas lentas, que é o sono mais profundo. Ó, e a Marilza, ela complementa, então tá explicado porque é tão bom dormir no inverno, né? É isso aí, Marilza. No inverno, né? É uma delícia mesmo, é verdade. Deixa eu ver aqui, ó, a Patrícia Santos agora. Patrícia, abraço, Patrícia. Ela vai lá para as crianças, ela quer saber qual é o motivo das crianças brigarem tanto contra o sono. Quem é mãe tem, tá com sono, E tá não quer, né? insistindo, Mas eu acho que isso tem uma explicação, sim, neurológica, né? Porque as crianças, principalmente na fase pré-escolar, elas estão descobrindo o mundo, né? Elas querem brincar, elas querem saber, elas querem sentir. Então, o sono só vem naquela necessidade mesmo, porque o organismo pede, chega uma hora que a criança se entrega. Mas geralmente é assim mesmo, né? Como as crianças também estão nessa fase da síndrome adiantada do sono, essas crianças tendem a ter sono bem mais tarde. Mas nós, como pais, tentamos fazer com que elas durmam no nosso horário, né? E às vezes dá certo, a criança vai se adaptando. Às vezes não dá certo. Mas eu diria que são esses dois motivos. Primeiro, porque as crianças querem descobrir, elas querem estar ativas, elas querem estar acordadas. E segundo, porque geralmente nessa fase, até por uma questão de imaturidade do tecido cerebral, elas tendem a ter a síndrome da fase adiantada do sono. Tem até uns vídeos engraçados na internet, né? Das criancinhas ali, elas comem, dormem, depois acorda, come de novo. É isso aí. Eu acho isso um barato. Meu amor, ó, o pessoal aqui, né, fazendo ainda comentário, a Preta lá de Najá, então ela tá fazendo, assim, um comparativo entre ela e o marido, que o marido deita, com 2 minutos já dormiu, Já dorme, né? só que ela demora muito mais e o sono dela é super leve, qualquer luzinha acesa, barulhinho, ela já Então, acorda. isso é terrível, né? Porque quem tem um sono superficial, assim, como você, Preta, tem que dormir num lugar muito bem preparado para o sono. E o que é um lugar muito bem preparado para o sono? É um lugar que não tenha nenhum estímulo luminoso, então nem mesmo aquelas luzinhas de relógio, né? Uma luzinha
essas luzinhas de stand-by, de aparelhos eletrônicos, não pode ter nada disso, porque isso já pode ser suficiente para fragmentar o seu sono e não pode ter barulho nenhum. Tem algumas pessoas que têm um sono muito leve, passam a maior parte do sono nas fases 2, às vezes na fase 1 e 2. Então é sono realmente muito superficial. Isso não é um sono adequado, porque você fica acordando, no dia seguinte você vai sentir a falta daquele sono aprofundado. Então existem algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, existe um tampão de olho, né? Você pode colocar um tampão, nós até temos um, né, meu amor, que a gente pegou no avião, né? Você coloca aquele tampão escuro, isso é muito fácil de fazer. E outra coisa, tampão de ouvido. Eu, inclusive... Você usa os dois, né, eu uso. O Milton, ele gosta, às vezes, de acordar de madrugada, faz um barulhinho e eu já acordo. Né? Ou o Caio acende a luz aqui no quarto dele, está longe do meu, eu já acordo. Então, o que eu faço para poder dormir melhor? Eu coloco o meu tampão no olho e no ouvido. Então, eu elimino o barulho, aí eu consigo dormir melhor. Exceto quando a gente dorme com o ar ligado, porque aí já tem um barulhinho ali e eu já embalo o sono. Mas é uma boa dica para você. Tente colocar tampão no olho e pela internet a gente compra uns tampões de ouvido que são de uma borracha siliconada. Você coloca aquilo ali e você não ouve mais nada. Provavelmente seu sono vai ficar mais reparador e no dia seguinte você vai se sentir bem melhor. É isso. Ó, a Satiko Nishiyama, né, que fez aquela pergunta semana passada, não deu para responder e ela fez hoje. Ela está agradecendo a sua resposta e agradecendo também a todo o aprendizado, mesmo que distante. Ela fala, viva a tecnologia! Que legal, né? E viva a iniciativa de vocês. Muito legal, né? A tecnologia, a gente consegue passar as informações. Isso é ótimo. A Juliane está compartilhando aqui, está dizendo que com criança em casa é difícil deixar tudo apagado, né? E a filha está naquela fase de medo do escuro. Aí se tem alguém com sono leve... É complicado, né? É uma situação difícil de resolver. O Adilson Rompinelli Adilson, lá de Matinhos, já está por aqui mandando abraço. Eu vi uma pergunta legal, acho que foi da Enesete, né? Quando a gente dorme na... sim, agora apareceu pra mim. Quando a gente dorme na frente da televisão, é bom? Se é um sono bom, né? Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma pergunta, aqui, mas não é um sono bom, Elisete, não é. A gente sabe que essa luz da televisão, a luz do celular, a luz da tela de computador, interfere na qualidade do sono. Então você pode até pegar no sono assistindo a televisão, mas não é o ideal. Não é o ideal. O ideal é antes de dormir a gente praticar algo de relaxamento, como uma meditação, ou ouvir uma música tranquila, já num lugar com muito pouco estímulo visual. E isso vai preparar melhor o seu organismo, através das mensagens que seu cérebro vai mandar, para que você tenha um sono de melhor qualidade. Então, aquele sono vendo televisão, geralmente ele não é um sono reparador. Você pode até dormir, mas certamente não vai descansar o tempo necessário. Não é o ideal. Meu amor, a Letícia Pelizar, ela tá dizendo assim que referente ao tampão, é ótimo usar para quem ronca do lado. eu entendi. Compartilha. O pessoal em casa vai ficar assim meio boiando. Tem pessoas que roncam, né, Letícia? Né, Miltinho? É um problema. Mas é verdade. Eu conheço muitos casais com esse tipo de problema, né, em que geralmente é o homem que ronca mais, né? A apneia obstrutiva do sono é muito mais comum no homem que na mulher. E isso é um problema, né? Porque um ronca e o outro não dorme. Então os dois ficam com sono de má qualidade. Então tem que buscar a causa do ronco, né? Em alguns pode ser uma rinite alérgica, alguns que você conhece, Letícia. É uma rinite alérgica, que é meio complicado de tratar, e o outro precisa se proteger de alguma forma, né? Quando estão começando a namorar, aquela paixão toda, tolera. Depois que a paixão diminui, tem que botar o tampão. E depois de muito tempo junto, cada um vai dormir num quarto. Geralmente é essa a evolução, né?
Mas melhor ficar com o tampão. É isso aí. Ó, a Isa Marsala tá dizendo, concluindo sobre a TV, melhor tirar a TV do quarto. Então, Isa, é porque como a gente vai ver na próxima live sobre as medidas de higiene do sono, o quarto, na verdade, ele tem que ser utilizado para dormir, né? Então, é errado a gente ver televisão na cama, ficar mexendo no celular, porque você vai associando a cama a um lugar que não é só para dormir, entendeu? Em relação a essa parte do sono, né? Se você não pega no sono em 20 minutos, tem que sair da cama e fazer alguma coisa relaxante. Mas sobre isso nós vamos falar na próxima live. Nós vamos enfatizar a parte de higiene do sono. Eu vou falar sobre uns trabalhos legais da Nature, de revistas assim de alto impacto, que agora recentemente se descobriu o mecanismo pelo qual o distúrbio de sono está associado à doença de Alzheimer. Tem algumas coisas que nem médicos estão sabendo ainda, porque às vezes não estudam tanto e não tem a atualização necessária, mas o sistema linfático, uma nomenclatura nova para um sistema cerebral de proteção. Então a gente vai falar para vocês terem uma ideia. É muito importante vocês saberem que tem que dormir bem, mas vocês precisam saber o porquê dormir bem. Não é? Para você saber qual atitude tomar, primeiro você tem que saber por que você tem que tomar essa atitude. Né? Não é porque eu vou falar que você tem que fazer tal coisa, você vai fazer porque eu falei. Não, é muito importante você entender de onde vêm essas informações. Né? Isso é conhecimento. Isso é aprofundamento de conhecimento. Então é muito importante que vocês acompanhem, que vocês participem, né? Vocês são maravilhosos, as perguntas são excelentes e certamente essa live foi assim extremamente proveitosa, assim como foi a de segunda passada e como vai ser a da próxima segunda. A Maria Zalete, ela agradece, né, por esses momentos de conhecimento, mas também pelos momentos de distração. Obrigado. Muito o pessoal obrigado. Ri aqui e gosta Legal. das piadinhas. Meu amor, eu acho que é isso. Nós já passamos então, é muito legal, né, gente? E olha que mais pra frente a gente vai ter sobre estresse, depois sobre atividade física. É muito legal. Olha o Delmo, o Dr. Delmo, pediatra, dizendo que esparadrapo nos lábios realmente é bom para diminuir o ronco. A Jaqueline também falou a Dr. Delmo, até interessante, né? Só que aí não respira por lugar nenhum, aí é um perigo. Não vai roncar, mas também... não vai respirar. Nossa, gente, eu acho que é isso. Muito legal. Agradeço a presença de cada um de vocês. Reforçar aqui o conselho para que continuem tomando cuidado em relação ao Covid, usem máscara, álcool gel, evitem aglomeração, né, e exijam vacinação o mais rápido possível. E foi um prazer enorme. Meu amor, fala seu tchau aí. Falar meu tchau, né? E o pessoal se despedindo, dizendo que é aprendizagem e humor. E o Eurides Rufino, diz, eu tô adorando tudo isso. A Eurides é muito querida. Abraço pra você. Eurides Gonçalves, isso. Pessoal, muito obrigado. Hoje, muito obrigado. O pessoal se manteve aqui na live. Muito bom, né? Durante todo o momento nós tivemos uma audiência muito boa. Legal. Vocês ainda podem continuar marcando, as pessoas podem copiar o link dessa live, né, lá no perfil de vocês, ou então ir lá pro canal. Dr. Milton C.R. Medeiros, o canal no YouTube, Isso. que as lives também se inscrevam lá. Arquivadas lá. Tem muitos vídeos lá, que são vídeos curtos, também com muitas informações, tá? Agradecer o meu amor, a estrela da live, sempre brilhando aqui, o Miltinho querido, que está aqui sempre presente. O Caio não participou hoje, ele só dá umas passadinhas ali, não veio hoje. Ele está fazendo uma redação. Caio, futuro advogado, o menino Caio é fantástico. Um abraço para os nossos amigos Klaus e Rose, que entraram aqui atrasadinhos. Klaus aí eu não e consegui Rose, mandar um abraço para eles. Nossos amados amigos. Legal, gente. Valeu, gente. Boa noite para vocês. Boa semana para todo mundo. Até a segunda. Próxima segunda, 19 horas. Abraço.